Isso que aconteceu hoje é algo raro. Eu reconheço que jogar em São Januário é embaçado. O que o Vasco fez hoje, pra mim, foi algo... O Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que marca alto, marca pressão, e eu já vi fazendo isso até fora de casa, com intensidade, e o Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. Em relação ao Coutinho, eu acho que definitivamente ele vai entrando no radar da seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade. São poucos jogadores que têm genialidade. Ele tem genialidade, ele tá ficando com a forma física cada vez mais apurada. É um jogador, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu dou muito treino, e o Coutinho é um dos jogadores que mais treina. Tudo que a natureza falava e assim, os aspectos normativos da fisiologia sugeririam pro Coutinho, o Coutinho a gente tá fazendo o contrário. O Coutinho antes assim era poupado de treino, poupado de jogo. Hoje ele treina quase que mais que todo mundo e joga quase que mais que todo mundo. A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro por 2-0 causou um grande impacto na imprensa esportiva. Fernando Diniz, em coletiva, falou que o Vasco pode ir muito mais longe e cravou o Coutinho de volta para a seleção brasileira. Então bora acompanhar tudo o que aconteceu após o jogo. Veja só. Em relação ao Coutinho, eu acho que definitivamente ele vai entrando no radar da seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade. E são poucos jogadores que têm genialidade. Ele tem genialidade, ele tá ficando com a forma física cada vez mais apurada. É um jogador, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu dou muito treino, e o Coutinho é um dos jogadores que mais treina. Fala assim, o Coutinho, tudo que a natureza falava e assim, os aspectos normativos da fisiologia sugeririam pro Coutinho, o Coutinho a gente tá fazendo o contrário. O Coutinho antes assim era poupado de treino, poupado de jogo. Hoje ele treina quase que mais que todo mundo e joga quase que mais que todo mundo. Às vezes eu tiro no jogo, que o jogo tem um caráter diferente, e às vezes quando hoje, por exemplo, ele jogou até 30 do segundo tempo, e bem. E o fato dele, a gente poder contar com um cara igual o Coutinho, facilita muitas coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos assim que não são coisas treináveis. Hoje ele fez pelo menos uns 5 lances aí dos mais bonitos. De corta-luz, de toque de calcanhar, de mudança de direção, de enfiada de bola, de drible. Então ele é um cara que ele está entrando numa forma que ele continuando assim, ele é um postulante cada vez mais claro para disputar a Copa do Mundo. Então, meus amigos do esporte, o futebol tenta ensinar, mas eu não aprendo mesmo, né? Se tivesse que pensar no início do campeonato, possíveis derrotas do Cruzeiro, eu jamais citaria Red Bull Bragantino, Ceará, Santos, Vasco. Teve a do Inter também, todo mundo se lembra o que aconteceu, mas ali o Inter ainda tinha uma projeção positiva. O Vasco, tecnicamente, bem inferior, mas deu espaço pra cacete, né? Cruzeiro notavelmente eficaz, hoje não foi. Teve a falha do Kaique ali, que inclusive gerou o primeiro gol do Vasco. Eu imagino que isso não vai mexer com a cabeça dele, que é muito bom jogador, né? O Vasco acabou abrindo o placar numa falha dele. O Cruzeiro seguiu explorando muito mal todo o espaço que o Vasco dava, que depois acabou ampliando o placar, fazendo 2-0. Eu reconheço que jogar em São Januário é embaçado, mas o Vasco ofereceu campo, né, gente? O Vasco abriu clarão para o Cruzeiro jogar, mas a peça ofensiva hoje ficou muito longe do que a gente se acostumou a ver. Muito longe mesmo. Isso que aconteceu hoje é algo raro, porque desde abril, naquele São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, a gente viu o Cruzeiro perder muito pouco, né? Com a derrota de hoje, a terceira no Campeonato Brasileiro. Essa derrota aí, ela acaba sendo mais amarga, mais ácida, porque o próximo adversário é exatamente o Flamengo, né? Então, assim, de notícia boa mesmo, só de poder contar com os jogadores que estavam pendurados, com risco de ficarem fora contra o Flamengo. Só isso. Então que o Cruzeiro aprenda com os erros, mas tem um porém, que acima de tudo não perca a eficiência, não perca a eficácia, porque são marcas registradas desse Cruzeiro que faz uma campanha muito, mas muito boa até aqui. E não pode perder eficiência e eficácia. O Vasco venceu o jogo hoje, mas eu quero ressaltar uma coisa. Nessa manhã, ao falar do Atlético de Madrid, da intensidade do Atlético de Madrid, de marcar alto, como fez hoje, eu citei o exemplo de Flamengo quando joga em casa, Palmeiras quando joga em casa, e sobretudo o Cruzeiro cabuloso, que está fazendo uma temporada top. Ainda está vivo na Copa do Brasil e, apesar da derrota de hoje, está vivo ainda no Campeonato Brasileiro, falta muita coisa. Agora,
O que o Vasco fez hoje, para mim, foi algo que eu tenho que ressaltar. O Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que marca alto, marca pressão, e eu já vi fazendo isso até fora de casa, com intensidade, e o Vasco conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. Então você vê que o trabalho ele é bem feito quando, à medida que o tempo vai passando, que vão jogando junto, o time vai crescendo, e é o Vasco. É o Vasco. Agora, é chovendo molhado falar do Diniz e do staff. É um cara que sempre que chega em um clube, ele, primeiro de tudo, assim, quem falava do Ryan há pouco tempo atrás? Eu lembro uma vez a torcida do Vasco invadir lá, foi falar do Ryan lá, ele estava no carro, garoto jovem, meio assustado. E agora o moleque é o quê? O moleque agora aí, pô, vai ser 40 milhões de euros, daqui a pouco o nego vai levar o moleque, pô. Porque vai valer isso, sabe? Então isso é mérito do treinador que tirou o melhor dele, pô. Hoje você tem um lateral direito do Vasco que, poxa, é nível seleção brasileira. Mérito do treinador também. Contratações pontuais que foram feitas pelo Vasco, porque muita gente gosta de criticar. Vamos elogiar também, pessoal? Olha a dupla de zaga do Vasco que chegou. Olha a dupla de zaga do Vasco que chegou. Como estão ajudando. Eu estou falando hoje, tá, gente? Eu estou aqui falando do hoje. Amanhã, depois da manhã, deu errado, aí problema. Aí, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Mas hoje eu tenho que falar. Olha lá. Aí não vão bater palma, não vão realmente elogiar quem fez as contratações, que foram lá e buscou nomes no mercado. Eu queria o Robert Renan no Fluminense. Eu queria o Robert Renan jogando no Palmeiras. Apesar que a zaga do Palmeiras Mas eu digo assim, da importância do atleta, como o atleta é muito bom, caiu como uma luva no Vasco. Então, o Vasco realmente hoje deu aula. Trouxe de volta o meio-campista que estava emprestado jogando uma Série B e hoje é titular do Vasco. Então, assim, isso realmente é muito trabalho. Eu sou muito fã do Diniz, do staff. É um cara que sabe, que sempre tira o melhor dos atletas, sabe? E o Vasco tem demonstrado isso ao longo do campeonato. Uma melhora muito grande, ainda tem margem de melhora. Está vivo ainda na Copa do Brasil, vai ter o Clássico Carioca. Já deu uma boa de uma afastada da zona de perigo, que é a de rebaixamento. E detalhe, né? Ele venceu jogos super importantes. Agora vai pegar o Palmeiras fora, mas ganhou do Bahia, jogos super importantes de equipes que estão brigando da parte alta da tabela. Então, parabéns ao Vasco, que não só venceu, mas hoje convenceu e segurou o ímpeto de um Cruzeiro que vem muito bem no campeonato. Quando eu falo que segurou o ímpeto do Cruzeiro que vem bem no campeonato, é porque eu já vi algumas pessoas assim, participo de um grupo aqui que falam assim, mas pô, o Cruzeiro foi mal. Não, o Cruzeiro não foi mal não, pô. Não tira mérito do Vasco, não. Não é que o Cruzeiro foi mal. O Vasco soube jogar o jogo certinho. Com bola no pé jogou, sem bola marcou, atacou. Sabe? Então isso tem que dar um mérito para o vencedor, gente. Tem que dar um mérito para o vencedor. Se hoje o Cruzeiro não foi aquele Cruzeiro que a gente está acostumado a assistir, muito mérito do Vasco, que soube jogar o jogo. É isso. Agora, o Cruzeiro jogou mal? Não jogou mal. O Cruzeiro pode jogar mal. Pelo contrário, achei que o Cruzeiro jogou um bom jogo. Mas o Vasco hoje realmente foi superior. E mérito é muito trabalho. Os caras devem trabalhar pra caramba. Eu conheço como devem trabalhar, né? Galera, é o seguinte, é importante ressaltar o quê? O Vasco, ele vem numa crescente muito grande, não é à toa que venceu hoje do time do Cruzeiro, meu irmão. O Diniz, o Vasco, deu um nó tático no time do Cruzeiro. Concordo 100% com o que o Felipe Melo tá falando. Não é que o Cruzeiro, ele foi ruim. Não, cara, o Cruzeiro fez um bom jogo, mas o Vasco foi muito superior e saiu barato. O Vasco poderia ter feito até mais gols e ampliado o placar. O Vasco se encontra na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente costuma falar muito quando um time perde, esse time
perdeu porque jogou muito ruim e acaba tirando o mérito dos adversários. Cara, isso não pode acontecer. Quando o time ganha 90%, 95%, é mérito do time adversário, que foi lá, estudou, jogou bem e mereceu o resultado. E dessa vez, a gente tem que aplaudir o técnico Fernando, no caso Diniz, Fernando Diniz, que comandou o time do Vasco, fez grandes substituições e hoje o Vasco conseguiu vencer o time do Cruzeiro com qualidade. O Vasco pode ir mais longe, vem numa crescente muito grande e pode lutar ainda por grandes coisas esse ano. E o Cruzeiro, se quiser ser campeão, não pode perder. Não pode, porque tem o Flamengo e também tem o Palmeiras que vai jogar no domingo. O Flamengo vai pegar, no caso, o time do Corinthians. E se o Flamengo ganhar, fica difícil. Tanto o Flamengo como o Palmeiras. Se ganhar, vai se distanciar cada vez mais do time do Cruzeiro. Mas hoje é o dia do Vasco. Parabéns ao Vasco que venceu. Venceu bem e não venceu qualquer time. Venceu o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então você que é torcedor, comemora, porque o Vasco pode lutar por grandes coisas esse ano. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até a próxima.